Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer receber você. Estamos aqui ao vivo agora para todo o Brasil, num super evento para escolas militares, com foco na EEA, né? Escola de Especialistas da Aeronáutica. Obviamente, se você, né, vai participar desta aula somente pela língua portuguesa, está valendo também. Porque eu sei que muitos de vocês que assistem a nossas aulas querem o português para os mais diversos fins. Mas, né, se você veio especificamente para se tornar logo logo um especialista da aeronáutica, seja muito bem-vindo, sejam todos muito bem-vindos, tá? Esta aula é de vocês, eu vou estar acompanhando aqui pelo chat, qualquer dúvida, pergunta que vocês fizerem. Os nossos monitores vão estar também aí ao nosso dispor aqui para aquilo que for necessário, tá bom? Para aquilo que for possível, dando aquele apoio tão necessário, tá? Durante esses eventos, tá? E desde já, né, cumprimento a todos vocês, sejam todos bem-vindos, né? Nosso desejo é que vocês logo logo estejam vestindo aí a farda azulzinha aí da aeronáutica. Já pensou que maravilha? Né? E o concurso da EA tem uma prova de português que eu acho sensacional, eu acho uma prova muito bem feita, uma prova muito linda. Aliás, né, eu sou até suspeito de falar, né, porque eu já fui militar, já fui do Exército, mas eu sou fã das provas militares. Por quê, prof? Porque tudo que você estuda cai, tudo que você estuda interessa, tanto em matéria de interpretação, como em matéria de gramática, ou em matéria de literatura, né, quando o edital traz ali literatura, tá certo? E a prova da EA é uma prova muito bem feita, muito boa para quem estuda. Prof, quer dizer que tem provas que não são boas para quem estuda? Pois é, tem umas provas que são muito fáceis, né? Isso fora do âmbito militar, né? Aí não diferencia quem estudou de quem não estudou, tá certo? Mas vamos lá, vamos firmes, tem um material para vocês baixarem, tá? Acredito que os monitores aí, né, já disponibilizaram o link, tá bom? Eles sempre fazem isso. João Paulo, meu querido, boa tarde, muito bom ter você aí de novo. Boa tarde a todos os concurseiros, João Pedro, né, o Brian, sempre conosco aí, tá certo? Então é importante que você baixe o material. Mais importante ainda, ó, que você pegue papel e caneta, porque vai haver muita coisa aí para a gente anotar, tá certo? Quem já me conhece sabe, né, que o português é injetado, ó, diretamente na veia, tá bom? Bacana? Então vamos lá, né? Nós temos uma hora de evento, né? A gente vai até 3 horas, mas aí a gente vai passar em uns minutinhos para compensar o começo, tá bom? E a ideia é a gente tentar resolver essas 10 questões que vocês têm aí, tá bom? Então vamos lá, ó. Nós temos edital aberto, é a Escola de Especialistas da Aeronáutica, professor Volne. Vem comigo, não esquece, hein? Pega papel e caneta. Ó, o Arone está dizendo que está estudando para a carreira policial. Serve, professor? Serve sim, ó. Estou acompanhando aqui no nosso chat. A gente vai ver muita coisa aqui, Arone, que é padrão para todos os concursos, tá bom? Então, vamos que vamos, né? Qual o tema da aula, professor? A gente vai trabalhar, Arone, exercícios. Todas as questões aqui são da banca militar, tá? Da Escola de Especialistas da Aeronáutica, mas português é português, né? O que muda de uma banca para outra, muitas vezes é só a forma de cobrar, tá? E alguns assuntos também que um concurso pode ter e outro não, tá bom? Então, ó, se tiverem perguntas, dúvidas, né, podem mandar, que a gente está acompanhando aqui pelo chat, tá? Para que você tenha um grande evento, tá bom? Porque afinal a aula é para você, tá bom? Então vamos lá, meu querido aluno, vamos de primeira questão aqui, ó. Tá certo? Eu queria que você pegasse seu material e fosse acompanhando aqui. Ó, de cara aqui nós já temos o seguinte, aqui a caneta, leia. Até que, como o sol subindo, a casa vai acordando. No trecho acima, a casa vai acordando é uma. Olha só, nós temos aqui uma questão que trabalha o quê? Trabalha figuras de linguagem, certo? Professor, mas eu estava olhando lá meu edital, né? Quem quer outro concurso? Não vi figura de linguagem. Esse assunto de figura de linguagem muitas vezes aparece no item estilística. Às vezes você tem lá semântica, estilística, tá? A banca militar já deixa bem claro, né? Figura de linguagem, tá bom? Mas se não tiver isso no edital, pode estar no item estilística, aí você vai ter figura de linguagem, figura de som, figura de palavra, figura de sintaxe, enfim, tá?
Então, nós temos aqui uma questão que envolve figuras de linguagem. E aí, vamos lá, vamos aplicar o nosso conhecimento. E detalhe, tá? Quem faz EA vai deparar com questões de múltipla escolha, somente A, B, C, D. Não tem esse item E. Bacana? Vamos lá, vamos ver o que é uma hipérbole, né? Vamos definir aqui hipérbole. Hipérbole a gente pode definir como exagero, certo? Onde há exagero, há hipérbole. A casa estava num terreno baixo assim, né? Choveu, alagou, entrou um palmo de água. Aí a dona da casa fala o quê? A casa está cheia d'água. Na verdade não está cheia, é só um palmo, né? Um exagero. Naquela música Exagerado do Cazuza, ele mesmo diz isso, né? Exagerado, eu sou mesmo exagerado, né? Por você eu largo tudo, ó. Vou mendigar, roubar, matar, né? Até nas coisas mais banais, para mim é tudo ou nunca mais. Então esse exagero é uma hipérbole, tá? Quando se fala em hipérbole, a gente não vai se lembrar aí de matemática, tá? Mas de exagero. Metonímia. Ocorre metonímia quando um termo substitui outro. Vamos colocar aqui, ó. Um termo substitui outro. Tá? Isso é muito comum, por exemplo, quando você tem a parte pelo todo. Por exemplo, alguém diz assim, ó, meu pai tem 1000 cabeças de gado. Meu pai tem 1000 cabeças de gado. Então aqui, ó, nós temos a parte pelo todo. Porque quando se fala de cabeça de gado, certo? A gente está falando, na verdade, do gado todo, né? Então, 1000 cabeças de gado é uma metonímia. Um elemento substitui outro. Esse tipo de metonímia é a metonímia mais comum que a gente conhece. A parte pelo todo. Quando Drummond diz assim, naquele poema de Sete Faces, o bonde passa cheio de pernas. Pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Né? Quando ele fala o bonde passa cheio de pernas, ali nós temos uma figura de linguagem chamada metonímia, porque ele usa pernas no lugar de pessoas. Tá? Se o bonde está cheio de pernas, é porque o bonde está cheio de pessoas. Né? Também existe a metonímia do autor pela obra, quando alguém diz, por exemplo, que está lendo Machado de Assis, né? Quando na verdade é um livro de Machado de Assis. A marca pelo produto, né? Alguém compra Gillette, quando na verdade Gillette é uma marca, ela está usando lâmina de barbear, né? Pela marca. Danone, quando na verdade Danone é uma marca, é iogurte. A Bombril, que é uma marca, né? Na verdade é lã de aço. Ou Cotonete, que é uma marca, deveria ser usado o quê? Arte flexível. Então, quando a pessoa fala assim, vou comprar cotonete, na verdade isso é uma metonímia. Não é cotonete, ele não está comprando a marca, mas está comprando a arte flexível. Metonímia ocorre também quando nós temos o autor pelo invento. Por exemplo, Thomas Edison iluminou o mundo, quando na verdade não foi o Thomas Edison, foram as lâmpadas de Thomas Edison. Tá? Então, metonímia é isso, é quando um termo é usado para substituir outro. Bacana? Antítese é a mesma coisa que oposição. Antítese é oposição. Tem uma canção do Lulu Santos em que ele diz assim, ó, a vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Eu te amo calado como quem ouve uma sinfonia. Olha que bonito. Ó, dia e noite, oposição. Antítese, né? Não e sim. Não e sim, oposição, tá? Geralmente essa oposição é de palavras. Não e sim, dia e noite, né? Estou cheio de me sentir vazio. Olha só, profundo isso, né? Isso é um trecho de uma música. Estou cheio de me sentir vazio, tá? E o último item aqui é uma ironia, né? Ironia consiste em você dizer algo com intenção contrária. Você afirma algo com intenção contrária. A ironia é mais percebida no contexto. Eu preciso de um contexto para caracterizar uma ironia. Por exemplo, alguém chegou atrasado. Aí o outro diz assim, você é muito pontual, né? Então, isso é ironia. Tá? Alguém está pratão cheio de comida. Assim, meu filho nem gosta de comer, né? Meu filho tá com fastio, né? Ou então a pessoa está almoçando, aquele pratão assim, ela se esconde atrás do prato. E alguém diz assim, ei, tu não janta não, né? Tu não vai jantar não. Está ironizando, né? Está dizendo que o indivíduo está comendo muito. Então, a ironia a gente percebe no contexto.
tá? E aí, né, com base naquilo que a gente já viu sobre hipérbole, metonímia, antítese, ironia, o que que nós temos aí, tá? Jorge Silva, Brasil, meu amigo, Brasil acima de tudo, né? Seja bem-vindo. Nós temos uma metonímia, certo? Metonímia, letra B de bola. Por que metonímia? Ó, quando ele fala assim, a casa vai acordando, na verdade ele usou casa no lugar de pessoas, certo? Ó, pessoas. Então, se um termo substitui outro, nós temos aí metonímia. Tá? Quando eu digo assim, ó, eu estou dando aula numa turma presencial, né? Aí eu digo assim, a sala está atenta. Na verdade, não é a sala, o espaço físico, mas as pessoas na sala estão atentas, ok? Metonímia, portanto, ocorre quando um elemento substitui outro. Isso cai em muitos concursos e isso cai na prova de especialista da aeronáutica. Bacana? Aí eu queria que você, né, que está participando aqui da aula, para a gente sacudir um pouco esse chat, e porque uma hora passa muito rápido, tá? Então aproveite. Eu queria que você fosse dizendo o gabarito aqui pra gente. Ah, professor, mas eu tô com medo de errar, tenho vergonha. Tenho vergonha não, meu amigo, tá? A gente participa, fica mais interessante, movimenta mais aqui o nosso chat, beleza? Então, primeira questão, ó, de cara aí, letra B de bola, tá? Próximas aí, eu queria que você sinalizasse o gabarito pra gente. Valeu, Arônio, muito obrigado. Vamos que vamos, ó. Tem mais coisa boa aí pra gente, tá? Eita, meu irmão. E essa questão aí, hein? Fonologia, tá? Fonologia, ó. As palavras baiacu, acho que é um peixe, né? Tapeceiro e constrói tem em comum a presença de, né? O que é um hiato, certo? Hiato são duas vogais que ficam em sílaba diferente, tá? Dá um exemplo aqui de hiato, ó. Sa, u, gi. Duas vogais em sílaba diferente, porque em língua portuguesa, ó, quando se trata de fonologia, fonologia é o estudo do som. Em língua portuguesa não existe sílaba sem vogal, tá? Primeira coisa, em língua portuguesa não existe sílaba sem vogal. Segunda coisa, não há duas vogais na mesma sílaba. Então, se eu tenho duas vogais na mesma sílaba, elas separam, não existe, tá? Tem que ficar em sílaba diferente. Isso aí se chama hiato. É o caso de saúde, saída. O que é o tritongo, tá? O tritongo é o seguinte, você tem, ó, colocar aqui o nome de um país, tá? Você tem uma semivogal, uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Vou colocar aqui, ó, Uruguai, certo? Isso aqui é um tritongo, ó. É um tritongo por quê? Porque a gente tem uma semivogal, uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, tá? De nascimento, para quem não lembra aí, vogal é A, E, O, tá? Isso aqui é vogal de nascimento. Mas no contexto isso aqui sofre alteração, com exceção do A. A letra A é sempre vogal. O E e o O, momento ou outro aí, podem atuar como semivogais, tá? Então, de nascimento, sem contexto, o I e o U são semivogal, tá? Por exemplo, ó, na palavra pai, certo? O A é vogal e o I é uma semivogal. Quando a vogal vem primeiro, nós temos um ditongo decrescente, ó. É quando você tem uma vogal e uma semivogal. A vogal vem primeiro, tá ok? Então, nós temos um ditongo decrescente. Se a semivogal vem primeiro e a vogal vem depois, nós temos um ditongo, ó, crescente, tá bom? Agora, deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Tem um bairro de Fortaleza que se chama Pici. Então, isso aqui é uma vogal, isso aqui é uma vogal. Por quê? Porque em língua portuguesa não existe sílaba sem vogal. Na palavra muito, por exemplo, ó, muito, certo? O U vai ser a vogal e o I vai ser a semivogal. E a gente vai ter um ditongo decrescente. Lembrando que em língua portuguesa não existe sílaba sem vogal. Tá? Agora, quando você tem aqui, ó, a palavra mãe, tá? Mãe, o A é vogal e o Ezinho aí é uma semivogal. Ok? Então, esse Ezinho aqui, ó, tá atuando como uma semivogal. Vogal é um som mais forte, semivogal é um som mais fraco, tá?
E sílaba é toda emissão de som. Cada emissão de som é uma sílaba, tá? Então aqui nós temos, ó, palavra baiacu, baiacu, certo? Eu posso separar baiacu da seguinte maneira: baiacu, tá? Baiacu, ok? Então nós temos, cadê? O que elas têm em comum? Baiacu. Só que também eu posso separar baiacu da seguinte... Tem duas formas de separar aí baiacu, certo? Duas formas. Uma delas é essa aí, e também pode ser assim, ó, baiacu. Por quê? Vou dar um exemplo aqui com outra palavra, ó. Olha a palavra maio, que é um mês. Maio. Ou então posso separar assim, ó, maio. Outro exemplo, a palavra meio, ó, meio. Ou então meio, certo? O que acontece aqui com a palavra baiacu, maio, meio, é que você observa que o i, ele se prolonga, né? Ele se prolonga. Esse i que se prolonga recebe um nomezinho. Deixa eu colocar aqui o nome dele. Esse fenômeno aqui se chama, ó, glide, tá? Glide. Isso aqui não vai cair na sua prova não, tá? É só para você entender por que que baiacu pode o i ficar com o primeiro A ou com o segundo A. Porque a palavra maio o i pode ficar com A ou com O. Porque a palavra meio, o i pode ficar com E ou com O, tá? Isso aqui é um fenômeno que vem do inglês. Quando o i semivocálico se prolonga, tá? A gente tem esse fenômeno chamado glide, tá? É o chamado, se chama de embrião semivocálico. Tá? Por isso que muitos alunos perguntam, professor, como é que eu separo a palavra meio? Então, ó, meio ou meio, porque o i ele se prolonga. Então, ele tanto pode pertencer à primeira sílaba quanto à segunda sílaba. Então, baiacu, nós temos essas duas formas, tá certo? Ok? Vamos para tapeceiro. Tapeceiro. Ok? Tapeceiro. Como é que a gente pode separar aqui, ó? Tapeceiro. Cada som é uma emissão de sílaba, tá? Cada som é uma emissão de sílaba. Beleza? Constrói. Cada som é uma sílaba. Trói. Ok? O que essas palavras têm em comum? Tá? Tapeceiro não tem hiato. Então, eu já vou descartar isso aqui. Tá? Nenhuma tem tritongo. Nenhuma. De repente, a pessoa pode achar, ó, que isso aqui é um tritongo, né? Tem 3 vogais, só que o tritongo é o quê? Ó? É uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Tá? Saguão também tem tritongo, ó. Tá? Semivogal, vogal e semivogal. Se você não sabia que o tritongo é formado de uma semivogal, uma vogal e uma semivogal, é importante anotar aí. Tá bom? Porque senão a pessoa vê a palavra baiacu, aí acha que tem um tritongo aí. Tá bom? Beleza? Vamos na sequência agora. Agora tem ditongo. Pronto, tem ditongo. Basta saber se é crescente ou decrescente. Sabe o que você faz? Não vai ser a palavra baiacu que vai definir a questão, tá? Vai ser a palavra tapeceiro ou constrói. Por quê? Porque tapeceiro tem um ditongo. O ei, tapeceiro. Então, o E é a vogal e o I é a semivogal. Ó, ditongo decrescente. Vamos só confirmar. Constrói. O O é a vogal e o I é a semivogal. Então, o baiacu, a gente vai ficar com a primeira separação, ó. Vogal e semivogal. Então, o que tem em comum é o ditongo decrescente. Beleza? A palavra constrói, ó. A palavra constrói já me daria a resposta, tá? Eu nem precisava, você concorda? Ó, eu nem precisava olhar as 3 palavras, bastava uma. Bastava constrói. Porque constrói não tem ditongo crescente. Constrói não tem tritongo. Constrói não tem hiato. Então, tá? Quando você estiver diante de uma questão assim, né, eu sugiro que você olhe todas as palavras e veja qual é a que pode definir a questão. Tá bom? Ficou bem fácil. Se a gente tivesse analisado só a palavra constrói, tá? A gente já teria acertado a resposta. Porque constrói só pode ter como resposta a letra D.
E se todas as palavras têm o mesmo fenômeno linguístico, então a resposta só poderia ser a letra D de dado. Tapeceiro, sei, né, de tom decrescente. Aí baiacu não ia fazer diferença não. Eu comecei por baiacu para você saber que existe esse fenômeno em língua portuguesa chamado glade, tá? Que é esse I, esse embrião semivocálico que se prolonga, e aí o I pode fazer isso, ó. Pode ficar do lado de cá ou do lado de lá, tá bom? Vamos ver os comentários aqui no chat, ó. Tem que tirar os óculos para enxergar. Beleza? Sem limites aqui, pareceu personificação, né, naquela questão. Deixa eu voltar aqui, certo? Ó, pareceu personificação, é verdade. Mas personificação é, de fato, quando eu atribuo características humanas a seres inanimados, a seres fictícios, a objetos, a animais. Tá? Por exemplo, ó, as paredes têm ouvidos. Ou então, está chovendo, eu digo assim, a natureza está chorando. Tá certo? Mas pareceu mesmo aí personificação. Tá? O que mais nós temos aqui, ó? Tá? Sem limites, mestre, quando o U e o I vêm juntos, quem é vogal? É o caso de muito. Quem é vogal é quem for mais importante. Tá? Vai ser vogal, ó, quem for mais importante. É o caso de muito, ó. Como é que eu sei quem é mais importante? Vai fazer o seguinte, ó. Vamos pegar a palavra muito de novo, ó. Muito. Como é que eu sei quem é mais importante? Pronuncia a palavra sem o U, aí eu vou ter assim, ó, mito. Pronuncio a palavra sem o I, aí eu vou ter muito. Então, muito se parece mais com muito do que mito. Então, muito, o vogal e o I é a semivogal. Bacana? E assim a gente vai... A palavra pio, por exemplo, ó, pio. Minha mãe diz assim, ó, não quero que você dê um pio. Pio. Aqui é uma sílaba só. O que parece mais com pio? Pi ou pu? Pi. Então, o I é vogal e o U é semivogal. Tá? O que for mais importante aí vai ser a vogal. Beleza? E essa foi a nossa segunda questão. Muito bom, né? Tô gostando de ver. Né? Concurseiro tem que movimentar o chat, rapaz. Tem que participar. É só uma horinha, passa rápido demais. Tá bom? Vamos lá, vamos à nossa questão seguinte. Eita, plural de substantivos compostos. Como é que estamos aí em relação a isso? Tá? Elias, boa tarde. Aniele, boa tarde. Tá? Sejam todos bem-vindos. Ao Jorge, tudo junto, misturado, comandante. Tamo junto, meu patrão. Vamos embora. Tá? A gente vai lidar agora com plural de substantivos compostos. Eita, meu Deus. Complete as frases, né? Aí nem precisa ler o comando da questão, não. Você vai completar. Deixa eu lhe dar uma dica, tá? O objetivo de uma aula como esta, de um evento como este, é facilitar a sua vida, né? Então, vou lhe dar um bizu aqui para você nunca mais errar, tá? Olha só. O substantivo composto tem palavras que variam e palavras que não variam, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, variam, não variam. Aí você anota aí e depois faz as combinações, tá bom? Você faz as combinações, tá? Ó, se você tiver um substantivo composto e lá tem um adjetivo, esse adjetivo varia. Se tiver um numeral, esse numeral varia, tá? Se esse adjetivo composto tem um substantivo composto, né? Tem um substantivo no meio, ele varia, tá? Aí depois você faz as combinações. Substantivo mais numeral, numeral mais substantivo. Agora, não variam, tá? Se você tiver aqui um verbo ou um advérbio, tá? Se tiver um verbo ou um advérbio, aí, meu nobre, não varia, tá bom? O que a gente faz agora? A gente faz as combinações. Por exemplo, quinta. Quinta é um numeral, tá? Numeral varia. Feira é um substantivo. Varia, então os dois variam. Então eu vou colocar aqui, ó, costumava faltar às aulas todas as quintas-feiras. Se você pegar uma gramática para estudar, esse assunto aqui vai estar em pelo menos 2 páginas, se a gramática for boa. Se a gramática for mais ou menos 1 página e meia, tá? Aqui a gente resumiu, ó, um cantinho aqui direito do slide, tá certo? Ok? Então já começamos com quintas-feiras, né? Então, pode ser letra C ou letra D de dado. Letra A e letra B a gente já descartou. A gente nem gasta energia com isso, não.
Vamos lá. Sempre via muitos. Ó, beija é verbo. É o beijar. Então, verbo ó, não varia. Flor é substantivo. Substantivo varia. A gente faz as combinações. Então, beija-flores. Opa! Né? Por enquanto, isso aqui deu certo, isso aqui deu certo. Vamos só confirmar o último. Os abaixo. Abaixo é o quê? É um advérbio. Advérbio. Advérbio não varia. Tá vendo? Ó, coloquei aqui. E assinado é um adjetivo. Adjetivo. Adjetivo varia. Então, abaixo, assinados, letra D de dado. Aí, né? Olha aí. Numa aula dessa, você aprende, às vezes, muito mais do que estudando sozinho. Porque eu tinha um aluno que dizia assim, professor, eu vou começar a fazer concurso público quando eu decorar a gramática. Ele nem decorou a gramática, fez 2 filhos, cada uma mulher diferente, tá? E hoje está penando aí, não sei em quê. Então, assim, não é decorar a gramática, tá? É você saber o que interessa daquilo que você está estudando, tá? Não, isso aqui interessa. E qual é a melhor forma de aprender isso aí, tá bom? Ó, em uns instantes, a gente aprendeu aí o que interessa sobre substantivo composto. Beleza? Aí o Léo concurseiro, meu amigo, boa tarde. Né? Silva Filho, resposta D, muito bom. Cadê o comentário aqui do Sem Limites, né? Essa de substantivo composto não entendia bem. Valeu, meu querido. E eu vou lhe dizer uma coisa, viu? Não tem errado, não tem errado. Tá bom? Beleza? Pode aplicar aí que dá certo. Vamos nós, essa foi a nossa terceira questão, substantivo compostos, né? A nossa primeira questão, né? Fiz um programinha aqui, ó. Abordou figura de linguagem, a segunda, fonologia, a terceira, substantivos compostos, e a quarta agora vai abordar colocação pronominal. Vamos ver como estamos aí em relação à colocação pronominal. Tranquilos? Né? E vai movimentando o chat aí, ó. Vamos dando sinal de vida aí, tá bom? Você vai ser militar, né? Alguns vão ser policiais. Tem que ter energia, vibração. Você é jovem. Vamos lá, meu aluno, ó. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal está inadequada. Quando se fala inadequada, a gente está falando o quê? Incorreta, certo? Inadequada é incorreta. Então, vamos lá. Calar-me-ei diante de tantos impropérios. Calar-me-ei, aqui nós temos uma... Vou escrever aqui a colocação pronominal do lado, tá? Temos uma mesóclise. Mesóclise ocorre com o verbo no futuro. O verbo está no futuro? Tá. Calar-me-ei. Como é que eu sei? Aqui a gente tem assim, ó. Calarei mais o pronome me. Prof, poderia ser me calarei? Não. Porque o pronome oblíquo nunca inicia a frase, tá? Por isso que me calarei estaria errado. Poderia ser calarei-me? Não. Eu nunca uso pronome depois de verbo no futuro. Aqui a mesóclise é obrigatória, tá? E como é que isso acontece? Bem facinho, ó. Você vai até o R e corta. Por isso eu vou até o R, ó. Calar. Até o R corta. Corta. Cortar quer dizer separar, inserir o hífen, ó. E um pronome, insere o hífen de novo. E aí completa com a desinência. Certo? É sempre assim. Toda mesóclise se dá lá no Rzinho. Tá bom? Então, calar-me-ei está correto, verbo no futuro, tá? Mesóclise obrigatória. Vou até colocar aqui, ó. Mesóclise obrigatória. Tá? Meu aluno, se o verbo está no futuro, tá? Mas ele não inicia a frase, a mesóclise não é obrigatória. A mesóclise só é obrigatória se o verbo está no futuro, iniciando a frase. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Eu me calarei. Mesóclise não é obrigatória. Por quê? Porque o verbo não iniciou a frase. Agora, eu posso dizer também eu calar-me-ei? Também poderia. Então, aqui, ó, nós temos uma colocação pronominal facultativa, certo? Facultativa. Porque o verbo no futuro, ele só tem mesóclise obrigatória se o verbo iniciar a frase. Tá bom? Letra B. Ninguém disse-lhe que eu já havia chegado. Olha só, ninguém é um pronome indefinido. Pronome indefinido sempre obriga
próclise. Aliás, ó, deixa eu colocar aqui para você, próclise. Existem alguns pronomes que obrigam a próclise, tá? Vamos lá, quais são os pronomes que obrigam a próclise? Pronome indefinido. Anote aí, todo pronome indefinido obriga a próclise. Prof, o que é próclise? Que eu não lembro. Próclise é o pronome antes do verbo, que é o que predomina no Brasil. No Brasil predomina a próclise, em Portugal predomina a ênclise. Lá em Portugal eles dizem assim, dê-me uma água. Aqui é, me dê uma água. Lá em Portugal eles dizem, quem pode ver-te sem querer amar-te? Aqui a gente fala, quem pode te ver sem poder te amar? Né? Então, próclise, pronome antes do verbo. Então, pronomes que atraem o pronome oblíquo e obrigando a próclise. Pronome indefinido. Que mais? Pronome interrogativo também. Interrogativo obriga próclise. Que mais? Pronome relativo. Os que mais aparecem em prova são os pronomes que, pronome relativo, e o pronome onde, pronome relativo também. Tá? Que mais? Tem mais algum? Tem. Tá? Pronome demonstrativo neutro. Prof, existe pronome demonstrativo neutro? Sim. Quais são? São 3, ó. É o isto, isso e aquilo, tá? Isto, isso e aquilo, tá? Ok? São os pronomes demonstrativos neutros, tá? Só lembrando a você que não tem nada a ver com linguagem neutra isso aqui, tá? Pronome demonstrativo neutro não tem nada a ver com linguagem neutra. A linguagem neutra é uma ideia aí que tem surgido para gerar a inclusão de pessoas não binárias. Ao invés de globo, globe, aquilo, aquele, dele, em vez de dele, por aí vai. Isso não cai na prova de português, tá? Certo? Se isso fosse adotado, se a gramática adotasse essa linguagem neutra, ela estaria criando um problema para 3 outros grupos. Os disléxicos, que têm dificuldade de leitura, os cegos, por causa do sistema Braille, e os surdos, que fazem leitura labial. Então, a gramática não vai, para favorecer um grupo, prejudicar 3. Certo? Então, mas existem sim pronomes neutros, tá? E detalhe, existem, por exemplo, ó, ninguém é neutro, alguém é neutro. Quando eu falo alguém, alguém pode ser homem ou mulher, tá? Então, a língua portuguesa já tem os pronomes neutros, tá certo? Ok? Então, a letra B está correta, né? A gente está procurando o item inadequado. Está correto por quê? Porque a resposta, ó, a resposta é essa. Está inadequado, então a resposta está correta aí, letra B de bola. Ninguém atrai, tá? Letra C. Ao ir no cinema, o shopping pareceu-me vazio. Olha só, isso aqui é o sujeito, tá? O sujeito da frase. Se o sujeito da frase não tem palavra atrativa, então o pronome pode ficar em qualquer lugar. Próclise ou ênclise. Tanto pode ser aqui como também aqui. Por quê? Porque o sujeito não tem palavra que obriga a próclise. Prof, shopping é o quê? Morfologicamente falando, shopping é um substantivo. Substantivo obriga a próclise? Não. Ok? Substantivo não obriga a próclise. Pode ser ênclise, que é o pronome depois do verbo? Pode sim, sem problema. Então, isso aqui tá falso, né? Letra D. Eu me entristeci. Ó, isso aqui é o sujeito. Se o sujeito não obriga a próclise, pode ser próclise, pode ser qualquer colocação pronominal possível. Então, esse pronome está certo antes do verbo e está certo depois do verbo. Agora, deixa eu lhe dar uma dica, tá? Alguns chamam de bizu. Se o pronome oblíquo não começa a frase, ele sempre pode ser a segunda palavra da frase, tá? Se o pronome oblíquo não começa a frase, ele sempre pode ser a segunda palavra da frase, tá? Aqui, ó, ele não começa a frase, então ele pode ser a segunda palavra. Ele não começa a frase, então ele pode ser a segunda palavra. Claro, eu só preciso ter cuidado com uma coisa. Ele não pode ficar depois de vírgula, tá? Por exemplo, ó, aqui, vírgula. Se estuda muito, tá? Aqui, vírgula, se estuda muito, isso aqui está errado.
Por quê? Porque o pronome oblíquo não pode ficar depois de vírgula. Então, a gente vai criar aqui duas situações. Ó. Sem vírgula, aqui se estuda muito, ou colocando uma vírgula e o pronome ficando depois do verbo. Aqui, vírgula, estuda-se muito. Ok? Então, ó, o pronome oblíquo pode ser a segunda palavra da frase? Sempre, né? Só precisa ter cuidado se tiver vírgula, porque ele não pode ficar depois da vírgula. Tendo só esse cuidadozinho aí, tá? Você não erra mais esse assunto não, tá bom? Como é que tá aí, né? O que é mesóclise? Samires, é o pronome no meio do verbo, tá? Quando o pronome oblíquo vem no meio do verbo, isso ocorre com o verbo no futuro, tá? É o caso aí da letra A, tá? Ó, vou colocar aqui outro exemplo. Enviarei os documentos a ti. Enviarei mais ti, certo? Eu tenho um verbo no futuro. Então, como é que fica essa colocação pronominal? Você vai até o R e corta, ó. Enviar-te-ei. Tá certo? E aí é mesóclise, é o pronome aí no meio do verbo. Beleza, Samires? Jonatas, boa tarde, meu querido. Seja bem-vindo. Tá? E essa foi a nossa quarta questão. Tá ok? Vamos à quinta questão? Quinta questão trata de linguagem formal, linguagem coloquial. Tá? Ó, linguagem coloquial. Existe o seguinte, ó. Existe o nível, ó, em se tratando de linguagem, tá? Você tem um nível formal, você tem o nível informal e o nível técnico, tá? Nível técnico. No nível formal, certo? Ou informal ou técnico, você vai usar uma linguagem diferente, tá? Quando o nível é formal, a linguagem é culta, de acordo com as regras da gramática normativa. Quando o nível é informal, a linguagem é coloquial. Quando o nível é técnico, a linguagem é técnica, certo? E aí, ó, quais são os adereços? Como é que eu sei que a linguagem é culta? Aí você vai ter aqui, ó, vai fazer uso da gramática normativa, certo? Gramática normativa. Se a linguagem é coloquial, aí eu vou usar uma linguagem corriqueira, que é uma linguagem do dia a dia, tá? Se a linguagem é técnica, então eu vou usar os termos da profissão. Os termos da profissão. Ok? E aí, as situações de uso. Quais são as situações de uso? Tá? Gramática normativa. Aqui é uma situação de formalidade, né? Uma palestra formal, por exemplo. Tá? Linguagem corriqueira. Situações de uso. Aqui é o dia a dia. Dia a dia. Pode ser professor de português, mas no dia a dia ele não vai fazer uso de regras da gramática normativa. Ele nem está preocupado com isso. Tá? Aqui, ó, geralmente, no exercício da profissão. Tá? Exercício da profissão. Ó, em 5 minutinhos ou menos, a gente teve uma aula de 50 minutos. Você quer ver 50 minutos em sala de aula. Tá? Tudo que eu estou passando para vocês aqui, ó. Nível, linguagem, adereço e situações. Um médico, no exercício da profissão, ele tem que usar a linguagem técnica, tá? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, os exames que ele pede, tá bom? Ok? Então, ó, ou anota ou tira um print, tá? Isso aqui é um resumo muito bacana que eu fiz para vocês, beleza? Ó, então a questão está pedindo uma linguagem coloquial,
Tá? Se a linguagem é coloquial, o nível é informal. A linguagem é corriqueira. E eu vou imaginar uma linguagem própria às situações do dia a dia. Tá? A gente vai cair nesse item 2 aqui, ó. Tá? A gente vai resolver a questão com base no item 2. Letra A. Entre eu e minha mãe. Opa! A gramática diz que o correto é entre mim e minha mãe. Entre minha mãe e mim. Ah, ó. Quando a gente tem preposição se ligando ao pronome, a gente usa entre mim e ti, entre ti e mim. Não é eu e tu, entre ti e mim. Quando a preposição se liga ao pronome, aqui tem a preposição entre, tá? Quando a preposição se liga ao pronome, a gente não usa eu e tu, exceto se for no dia a dia. Dia a dia a gente pode fazer isso. A questão está pedindo linguagem coloquial, então resposta de cara já, ó, letra A. Porque se não fosse linguagem coloquial, se fosse um nível formal, linguagem culta, a gente teria que fazer uso da gramática normativa, que não aceita que a preposição se ligue a pronome eu. Tá? Letra B. Que diferença há entre mim e um artista? Ó? Entre mim. Isso aqui é a linguagem culta. Tá? Então, isso aqui ó, é culta. Isso aqui é linguagem culta. Tá? Sempre há confusão entre mim e ela. Ó. Entre mim, isso aqui é o que a gramática normativa diz. Então, é a linguagem culta. É uma afronta pedir-me ajuda quando há entre mim e ti, ó. Entre mim e ti, opa, é o que a gramática normativa diz. Certo? Entre mim e ti, ó. Então, isso aqui está de acordo com a gramática normativa. Quando a preposição se liga ao pronome oblíquo, o pronome que a gente, ou ao pronome, né? A gente usa mim e ti, e não eu e tu. Tá? Por outro lado, o mim não pode ser sujeito. Para mim fazer, para mim ler, para te ver. Né? Não sei se tem algum gaúcho aqui, mas o gaúcho usa muito esse para te ver, para te fazer, né? Então isso aí também não está correto não, tá? É para eu ver, para tu fazeres, para eu comer, para tu comeres. Agora, se não há uma ideia de sujeito, aí se acaba ali a frase, ó, é o mim que eu vou usar, é o ti, tá? Entre mim e ti, entre ti e mim. Trouxeram um presente para você e mim. Por mais estranho que pareça, é isso que a norma culta diz, tá bom? Mas a questão está pedindo aqui linguagem coloquial, né? Então a gente vai marcar aí letra A. Tranquilos? Belezinha? Então a minha ideia aqui é que você entenda mesmo aí, acerte, né? Acerte com convicção. Ou se errou, né? Que você ganhe confiança e não erre mais, tá? Então, ó, faz um printzinho aí dessa tela ou copia, tá bom? Aqui tem uma aula muito bacana sobre formalidade e informalidade, certo? Vamos à questão seguinte. Essa questão está abordando o quê? Né? Orações reduzidas. Em qual alternativa a oração em destaque é subordinada, adjetiva, reduzida? Ó, quando você tiver uma questão assim, oração subordinada, adjetiva, reduzida, foque na última palavra, certo? Primeiramente, eu vou buscar uma oração reduzida. O que é uma oração reduzida? É aquela que não tem pronome ou conjunção, tá? Vamos escrever isso aí. Escrever aqui embaixo, ó. Oração reduzida. Prof, o que é uma oração reduzida? Tá? Vamos lá. Ela é reduzida de quê? Não há, ó, não tem pronome relativo. Ela não tem pronome relativo. No caso, ó, oração subordinada adjetiva. Tá? Se ela não tem pronome relativo, é porque a oração adjetiva não vai ter pronome relativo. Ela não tem, ó, não tem conjunção subordinativa integrante. Aí você lembra que as conjunções subordinativas integrantes iniciam que tipo de oração? Oração subordinada substantiva, certo? Ou também ela não tem
conjunção subordinativa adverbial. As conjunções subordinativas adverbiais iniciam oração subordinada adverbial. Ok? Então, quando uma questão pede a oração reduzida, a primeira coisa que eu vou fazer é ver onde não tem isso aí. Tá? Só que aqui não deu muita sorte não, certo? Porque nenhuma oração grifada tem pronome relativo ou conjunção, certo? E agora? Eita, né? Tem questão que ajuda, sabe? Tem questão que só tem 4 ou 5 itens. 4 itens tem pronome relativo e conjunção, só uma não tem nada. Aí ajudou, ficou muito fácil. Mas essa aqui, aí complicou. Complicou? Complicou não. Ó, uma oração adjetiva. Para que serve um adjetivo? Vamos pensar aqui. Um adjetivo serve para quê? Qualifica substantivo, certo? Ó, um adjetivo ele qualifica substantivo ou pronome substantivo. Prof, o que é um pronome substantivo? É um pronome que está no lugar de um substantivo. Por exemplo, ele é um pronome substantivo, tá? Ó, ele é um pronome substantivo. Ela é um pronome substantivo. Ok? Então, vamos só relembrar aqui. A função que o adjetivo tem, a oração adjetiva vai ter. Um adjetivo serve para qualificar, para especificar um substantivo ou um pronome substantivo, certo? Então, o que eu estou buscando agora? Uma oração adjetiva. Eu comecei pela última palavra, reduzida, não ajudou, porque todas as orações são reduzidas. Aí não ajudou. Agora eu vou voltando, ó. Eu vou procurar uma oração adjetiva. Como é que eu identifico uma oração adjetiva? É a oração que estiver do lado de um substantivo. Ah, só isso, só. Ela vai estar do lado de um substantivo. Qual é a oração que está do lado de um substantivo? Opa! Letra A. Ó. Aqui, ó. Olha essa oração. Está do lado de quê? De um substantivo. Então, de cara a resposta é a letra A. A oração adjetiva ela tem que estar ou do lado de um substantivo ou de um pronome substantivo. Certo? Então, ó, isso aqui é um substantivo. Então, a resposta é a letra A. Ok? Ó, olha essa oração da letra B. Não está do lado de um substantivo, não está do lado de um substantivo, não está do lado de um substantivo. Tá certo? Ok? Ele é nossa principal testemunha, pois foi a primeira pessoa a entrar no local do crime. Se a gente fosse desenvolver essa oração, a gente desenvolveria da seguinte maneira. Ó. Foi a primeira pessoa que entrou. Desenvolver quer dizer usar o que está faltando. Usar o pronome relativo ou usar a conjunção. Tá? Que entrou no lugar do crime. A letra B. Entrando repentinamente no recinto, ele foi o primeiro a presenciar a cena do crime. Né? Porque entrou, ó. Porque entrou ou quando entrou, tá? Eu poderia entender isso aqui de outras formas, desenvolvendo aqui a oração, tá? Sendo o primeiro a entrar no recinto, ele é nosso principal testemunha. Uma vez que, né, ó, uma vez que foi o primeiro a entrar, tal, ele é nosso principal testemunha. Ao entrar no recinto, ele presenciou primeiramente a cena do crime. Quando entrou, tá? Você percebe, ó, que nas letras B, C e D, aqui, ó, B, C e D, nós não temos oração adjetiva, mas oração subordinada adverbial, dando ideia de causa ou de tempo, né? Oração causal é uma oração adverbial, oração temporal é uma oração adverbial. Tá? E aqui a oração adjetiva, ó, porque ela qualifica um substantivo. Tá? A dica para vocês, quando a questão estiver pedindo oração adjetiva, primeira coisa, observe se essa oração
se refere a um pronome substantivo ou a um substantivo? Já tem meio caminho andado. Se a gente tivesse usado primeiramente essa dica, a gente já teria achado a resposta de cara. Mas muitas questões mesmo, né, a gente começa analisando assim, qual aqui não tem pronome relativo? Qual não tem conjunção? Tá certo? Geralmente a gente esbarra entre uma e duas, e aí você vai ver a segunda etapa, né? Se a oração é adjetiva, substantiva ou adverbial. Beleza? Acertamos aí? Né? Decorar essas condições é o que dificulta um pouco. É verdade, tá? Não vou mentir para você, não. Né? Você tem 10 conjunções, ó. Quando se trata de conjunções, são 5 conjunções coordenativas, né? Para orações coordenadas. Aditivas, adversativas, conclusivas, explicativas, alternativas. Aí você tem uma conjunção integrante e 9 conjunções adverbiais. Realmente não é fácil, não. Mas todo dia aí, treinando um pouquinho, dá certo. Beleza? Eu lhe digo uma coisa, viu? É difícil, mas mais difícil ainda, sabe o que é? Mais difícil ainda é viver com salário mínimo, ou viver na instabilidade, ou viver sem renda, ou ter um monte de filho para criar e não saber o que fazer. Então, ó, vai firme. É difícil, tá? Mas dá certo, tá bom? Vamos mais uma questãozinha aqui para a gente finalizar, tá certo? Não queria fechar aqui a nossa aula sem falar dessa questão 7, tá? Dessa questão 7. Eu sei que mesmo tendo gabarito, você poderia ter alguma dificuldade, tá bom? Então, olha só, assinale a alternativa que apresenta um verbo defectivo. Prof, o que é um verbo defectivo? Certo? Anote aí, meu aluno, se você não lembra, ó. É um verbo que não apresenta conjugação completa. Não apresenta conjugação completa. Em algum momento, vai faltar na conjugação. Quer um exemplo? Verbo haver no valor de existir é defectivo, porque ele só existe na terceira pessoa do singular. Verbo fazer indicando o tempo é defectivo, porque ele só existe na terceira pessoa do singular. Então, toda vez que um verbo não tem conjugação completa, ele é um verbo defectivo. Ó, isso foi cobrado na prova da aeronáutica, é cobrado em várias bancas mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar pela letra A. Verbo pedir. Eu peço, tu pedes, ele pede. Nós pedimos, vós pedis, eles pedem, tá? Esse verbo aqui, ó, é um verbo irregular. O verbo irregular é aquele em que o radical muda. O radical muda, tá? Verbo andar. Eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, vós andais, eles andam. O radical não mudou. É um verbo regular. O verbo regular é aquele em que o radical não muda. Verbo matar. Eu mato, tu matas, ele mata, nós matamos, vós matais, eles matam. O verbo é regular. O radical não muda. Verbo abolir. Eu abolo. Opa, não existe. Tá? Não existe o abolo. Então, esse verbo é defectivo. Tá? O verbo defectivo é quando ele não tem conjugação completa. Outros exemplos, ó. O verbo reaver. Não existe eu reavo. Eu reavo, ó. Tu reaves. Certo? Não existe isso. Tá? O verbo precaver-se. Não existe eu me precavo. O verbo falir. Não existe eu falo do verbo falir. Eu falo do verbo falar, né? Outro exemplo, colorir. Não existe eu coloro, né? Eu coloro, certo? Então, sempre que um verbo não tem conjugação completa, a gente está falando aí de um verbo defectivo, tá bom? Beleza? Dúvidas, perguntas? Estamos aqui acabando nossa aula, tá? Queria agradecer aqui a sua presença, a sua participação, tá? Aí vocês têm mais 3 questões, tá? Geralmente eu ponho 10 questões e procuro fazer o máximo que dá. Obviamente também a gente não vai, né, apressar só para resolver todas. É importante que você entenda, né? Prefiro que você entenda 2 questões bem, a gente resolver 10 e você não entender 5. Tá bom? Então, acredito que a nossa aula foi muito proveitosa. Um prazer ter você,
A gente vai se encontrar em outros momentos. Acompanhe aqui o canal do AlphaCom. Todo dia nós temos 20 eventos gratuitos, todos com muita qualidade. Todo dia mesmo, viu? Sábado e domingo, e feriado inclusive. Tá bom? Beleza? Esta semana eu vou estar com vocês também para escolas militares de novo, tá? Com português e com redação para escolas militares. Tá ok, meu querido aluno? Então, muito obrigado por sua companhia, tá? Se você for continuar estudando, tenha uma ótima tarde de estudo e logo, logo a gente se encontra aí mais uma vez. Valeu? Se precisar, chama aí no Instagram, @professor Volney, @professor Volney, tá bom? Forte abraço e até o nosso próximo encontro aí, se Deus quiser, viu? Tchau, tchau. Até mais.